Olá pessoal, meu nome é Fabrícia, eu sou discente do curso de mestrado, programa de pós-graduação em Ciências Ambientais pela Unifal e estou aqui gravando essa aula como parte do requisito da realização do meu estágio docente com o professor Rafael Tiesi. Nós vamos falar sobre a avaliação do ciclo de vida. O que seria a avaliação do ciclo de vida? É uma técnica desenvolvida para verificar o impacto dos produtos no meio ambiente. São analisados, portanto, os efeitos ambientais ao longo de todo o ciclo de vida do produto. O que a gente conhece muitas vezes como do berço ao túmulo. Então, se analisa num sistema de produção, por exemplo, desde a extração de matérias-primas até a fabricação, a embalagem, o transporte, o uso, o reuso, o descarte final e a reciclagem dos materiais. Então, essa avaliação do ciclo de vida, ela se mostra necessária para corrigir falhas e minimizar impactos ambientais, como a gente vai ver. Então, na avaliação do ciclo de vida, é feita uma compilação de um inventário de entradas e saídas pertinentes a um sistema de produto. Por exemplo, temos um sistema X, um sistema de produção de algum produto. Se analisa todas as entradas e todas as saídas nesse sistema. Por exemplo, todas as entradas, quais os recursos que são utilizados para a fabricação desse produto, quais os tipos de energias que são utilizadas. Nas saídas, quais os produtos que são descartados, quais são as emissões, os resíduos sólidos, todos os tipos de lixos, né, que vão para o meio ambiente. Então, é feita uma avaliação dos impactos ambientais de todos esses fluxos. Então, uma avaliação do ciclo de vida, ela pode subsidiar na identificação de oportunidades para melhoria do desempenho ambiental de produtos em diversos pontos do seu ciclo de vida, no nível de informação dos tomadores de decisão, né, em organizações governamentais ou não governamentais, visando um planejamento estratégico, definindo prioridades, né, no projeto de produtos, processos. Subsidia também na seleção de indicadores de desempenho ambiental relevantes, incluindo técnicas de medição, e subsidia também no marketing ambiental. Um exemplo, por exemplo, que a gente dá é que um processo de certificação ambiental, por exemplo, ele se utiliza da avaliação do ciclo de vida também para avaliar se aquele processo, né, se aquele sistema de produção está impactando ou não o meio ambiente. Então, quando é feita uma avaliação do ciclo de vida, por exemplo, você pode analisar se aquela produção é uma produção verde, né? Não tem impacto, e isso pode ser usado em benefício dessa instituição, né? Dessa empresa que fizer essa avaliação e se certificar, né? Ambientalmente. Bom, basicamente para a nossa análise aqui da avaliação do ciclo de vida, nós vamos usar aqui duas normas, a ISO 14040 e a ISO 14044. A ISO 14040, ela é mais abrangente, mais genérica, ela vai trazer várias definições e os princípios e estrutura da avaliação do ciclo de vida. Já a ISO 14044, ela vem detalhando, ela é mais específica, trazendo os requisitos e as orientações para ser feita uma avaliação do ciclo de vida. Então, eu não vou fazer assim, eu não vou falar primeiro da ISO 1440 para depois falar da 14044, não. Eu vou intercalar as duas. Por quê? Para ter um raciocínio lógico de começo, meio e fim. Porque muitas vezes elas se misturam, então fica meio confuso, eu acho, ver primeiro uma e depois outra, sendo que elas se intercalam às vezes.
Então, eu vou botar como referência, para não ficar confuso nos slides. A maioria dos slides, eles têm ali a referência sobre qual norma eu estou tratando. Então, tudo que for falado aqui é referente a essas duas normas, certo? Bom, então, a ISO 14040, ela vem trazendo que a crescente conscientização, né, sobre a importância da proteção ambiental e dos possíveis impactos associados a produtos manufaturados e consumidos tem aumentado o interesse no desenvolvimento de métodos para melhorar a compreensão dos impactos ambientais. E uma dessas técnicas é a avaliação do ciclo de vida. Então, essa norma ela vem descrever princípios e a estrutura para se conduzir bem uma avaliação do ciclo de vida, mostrando alguns requisitos mínimos que a gente vai ver. Então, a avaliação do ciclo de vida, ela enfoca os aspectos e os impactos ambientais potenciais. O que seria isso? Aspectos e impactos ambientais. Aspectos ambientais, a gente vai ver, a gente pode entender como quais recursos que eu estou utilizando para aquele sistema de produção. Por exemplo, eu utilizo energia elétrica, certo? E os impactos ambientais. Qual que é o impacto ambiental desse aspecto ambiental de uso de energia elétrica? O impacto ambiental seria redução dos recursos naturais. Então, uma análise do ciclo de vida, ela vai enfocar todos os aspectos e os impactos ambientais potenciais. Aqui o exemplo, uso de recursos e as consequências das liberações para o meio ambiente, ao longo de todo o ciclo de vida de um produto, desde a aquisição de matéria-prima, produção, uso, tratamento, pós-uso, reciclagem, até a disposição final, como foi dito, do berço ao túmulo. Então, a ISO 14040, ela vai trazer alguns princípios da avaliação do ciclo de vida. Esses princípios recomendam-se que eles sejam utilizados como orientação para decisões relacionadas tanto ao planejamento quanto à condução de uma avaliação do ciclo de vida. Como primeiro princípio, a gente tem a perspectiva do ciclo de vida. O que significa? A avaliação do ciclo de vida, ela considera todo o ciclo de vida de um produto, desde a extração e aquisição da matéria-prima, através da produção de energia e materiais, manufatura, uso, tratamento de fim de vida, até a disposição final. Só que a gente vai ver que a gente não pega um sistema de produção, por exemplo, e analisa ele como um todo, mas a parte do sistema que a gente escolher para ser avaliado tem que ser analisado desde a extração até a disposição final dos produtos, certo? Essa é a perspectiva do ciclo de vida. Outro princípio, foco ambiental. Significa que a avaliação do ciclo de vida, ela enfoca somente os aspectos e impactos ambientais de um sistema de produto. Os aspectos e impactos econômicos e sociais, elas estão fora do escopo de uma avaliação do ciclo de vida, certo? Então, o foco é um foco ambiental. Princípio da abordagem relativa e unidade funcional. A avaliação do ciclo de vida é uma abordagem relativa, estruturada em torno de uma unidade funcional. É aquilo que eu disse, dentro de um sistema de produção, você vai escolher uma unidade funcional. Nós vamos explicar daqui a pouco o que é. Nós vamos escolher uma parte desse sistema em que todas as análises vão ser baseadas nessa unidade funcional. Todas as entradas, todas as saídas vão ser analisadas de acordo com essa unidade funcional escolhida. Princípio da abordagem iterativa. A avaliação do ciclo de vida é uma técnica iterativa. O que significa? Cada fase depende da outra, né? Os resultados de uma fase, elas vão influenciar nos resultados de outra fase. Como eu disse, a fase do aspecto ambiental, eu vou analisar qual é o aspecto. Para eu saber qual que é o impacto ambiental, tem que saber qual que é o aspecto ambiental. Então, existe uma cadeia,
né, que uma interfere na outra. Princípio da transparência. Significa que a avaliação do ciclo de vida apresentar as informações de uma forma aberta, abrangente e compreensível. A gente vai ver que quando vai se gerar um relatório dessa avaliação do ciclo de vida, você tem que ver qual é o público-alvo desse relatório. E a linguagem desse relatório, ela tem que ser compatível com a linguagem do recebedor deste relatório. Princípio da completeza. A avaliação do ciclo de vida, ela considera todos os atributos ou aspectos do ambiente natural, da saúde humana e dos recursos. Então, como foi dito, ela vai analisar esses aspectos, né, também da saúde humana, mas não o aspecto econômico. Vamos aqui deixar claro. Outro princípio, prioridade da abordagem científica. Todas as decisões de uma avaliação do ciclo de vida, elas são preferencialmente embasadas nas ciências naturais. Aí a norma coloca, se isso não for possível, outras abordagens científicas, como ciências econômicas e sociais, podem ser utilizadas. Ou ainda, recorrer a convenções internacionais. Caso não exista nenhuma base científica, devem ser feitas escolhas embasadas de acordo com os valores. Né? Fica um pouco aberto aqui, mas você vê que existe uma direção com uma prioridade na abordagem científica, na análise de dados, na escolha, né, da metodologia, tudo baseado em abordagens científicas. Bom, nós temos como fases da avaliação do ciclo de vida 4 fases. Temos a fase da definição do objetivo e do escopo, temos a fase de análise de inventário, a fase de avaliação de impacto e a fase de interpretação. Nós vamos analisar cada fase dessa. E as aplicações diretas dessas fases, como a gente pode dizer, numa avaliação como um todo, ela vai proporcionar um desenvolvimento e melhoria do produto, ela vai ajudar na elaboração de um planejamento estratégico, elaboração de políticas públicas, ela vai colaborar, né, no marketing ambiental, né, da empresa, e outras consequências mais, né, podem ser tiradas quando você faz uma avaliação do ciclo de vida. Então, começando como a definição do objetivo e do escopo. Bom, em princípio, a ação civil pública, ela vai englobar todos os estágios do ciclo de vida de um produto. Como dito, incluindo a extração dos recursos naturais e processamento desses recursos, a manufatura, o uso, o reuso e a disposição final, além de qualquer outros processos que possam ocorrer. Mas, na prática, é recomendado um delineamento, né, do sistema a ser estudado, pois um estudo excessivamente abrangente pode inviabilizar economicamente a realização de uma avaliação do ciclo de vida. Então, como foi dito, quando você pensa, o objetivo do escopo é o seguinte, você tem que delimitar o que vai ser estudado no sistema de produção. Não se recomenda, né, como aqui dito, fazer uma avaliação do sistema como um todo, porque fica inviável economicamente, às vezes até humanamente inviável, né? Então, você tem que fazer um delineamento do sistema a ser estudado, é o que está dizendo aqui. Ainda é necessário que se defina nessa fase se o objetivo do estudo é comparar produtos ou estabelecer uma relação entre o produto estudado com outro produto ou entre o produto estudado com um padrão. Então, tem que analisar por que você está fazendo essa análise do ciclo de vida. Analisar se há uma intenção de atingir uma melhoria do produto
ou projetar um produto novo, ou se o que se pretende é obter informações, né, a respeito dos possíveis impactos ambientais. É importante também que seja informado quem está realizando o estudo e para quem se destina esse estudo. Bom, então o escopo, ele se refere à aplicabilidade geográfica, técnica e histórica do estudo, ou seja, qual que é o meu limite geográfico de estudo, né, dentro daquele sistema de produção, de onde vão vir os dados, como eu vou atualizar esse estudo, como essas informações que eu adquiri, elas vão ser manipuladas e onde esses dados serão aplicados. Então, a norma, né, 14.040, ela vai trazer alguns pontos que devem ser considerados na hora de definir o objetivo do escopo. Então, quando você está definindo o escopo, você tem que analisar. Primeiro, o sistema de produção a ser estudado. É aquilo que eu disse. Uma explicação detalhada das etapas que compõem o ciclo de vida de um determinado produto, desde a extração do material, as etapas de processamento, a produção e a disposição final. Então, você vai analisar primeiro todo o sistema de produto a ser estudado. Então, aqui, aquisição de matérias-primas, produção, uso, reciclagem, tratamento de resíduos, suprimento de energia, transporte. Você vai analisar o seu sistema, o que acontece no seu sistema de produção. Depois, você vai analisar as funções do sistema de produto e a unidade funcional. Um exemplo de uma avaliação de um ciclo de vida de um sistema de embalagem para iogurte. Isso aqui é um exemplo que eu tirei da internet para facilitar. Então, por exemplo, uma função, fornecer 180 gramas de iogurte ao consumidor. É a função, a minha unidade funcional, 1000 potes de iogurte. Então, o meu recorte de análise é essa unidade funcional, de 1000 potes de iogurte que fornecem 180 gramas de iogurte ao consumidor. Então, a função e a unidade funcional, ela vai definir a quantificação das funções identificadas, características de desempenho do produto. O propósito primário de estabelecer uma unidade funcional é fornecer uma referência para as entradas e saídas. Essa referência, você ter uma unidade de referência, ela é necessária para se comparar os resultados de uma avaliação do ciclo de vida. Certo? Então, quando você define uma unidade funcional, né, você consegue que seu trabalho consiga ser comparado com outros, né? Você está trazendo aí uma metodologia. Fronteiras do sistema. Quais unidades do processo devem ser incluídas numa avaliação do ciclo de vida? O mesmo exemplo, uma avaliação de um sistema de embalagem para iogurte. Quais são as fronteiras? A produção de material de embalagem, a produção da embalagem em si, o enchimento, distribuição e a disposição final da embalagem. Então, aqui a gente vê que eu quero analisar só o sistema de embalagem do iogurte. Eu não estou analisando o leite, né? Não estou analisando o iogurte em si. Então, as fronteiras em relação aos sistemas naturais, elas podem ser fronteiras entre o sistema técnico e o meio ambiente, ou seja, especificações do início e do fim do sistema. Fronteiras geográficas são delimitação da área do sistema estudado. Fronteiras temporais, perspectivas de tempo de estudo, isto é, se você vai usar dados do passado, só do presente, ou vai estabelecer metas comparadas, metas futuras. Fronteiras dentro do sistema técnico relacionadas com a produção. Definição das atividades que constam do ciclo de vida do produto estudado que serão incluídas no estudo, bem como aquelas que serão excluídas. Fronteiras dentro do sistema técnico
relacionadas com o ciclo de vida de outros produtos. Quando um processo produtivo gera diversos produtos, a carga ambiental deve ser distribuída entre os vários coprodutos. Então, o que quer dizer? Que a exclusão de estágios do ciclo de vida, entrada, saída, só é permitida se isso não provocar uma mudança significativa nas conclusões gerais do estudo. Qualquer decisão de se omitirem estágios do ciclo de vida devem ser registradas de forma clara e as razões e implicações de sua omissão devem ser explicadas. Procedimentos de alocação também devem ser observados no objetivos e escopo. O que significa? Devem ser definidas as entradas e as saídas. Então, por exemplo, num sistema aqui de aquisição de matéria-prima, manufatura, uso, reuso e manutenção, eu tenho que ver quais são todas as entradas, por exemplo, matéria-prima, energia, e quais são todas as saídas, emissões atmosféricas, resíduos sólidos, efluentes. Então, você tem que fazer esse procedimento de alocação, entender quais são todas as entradas, quais são todas as saídas daquele sistema, né, daquela unidade de sistema que você escolheu. Categorias de impacto e metodologias de avaliação de impacto devem ser definidas no objetivo do escopo também. Por exemplo, eu vou escolher, vou observar o aumento do teor da acidez do solo, da água e do ar, por exemplo. O que eu vou analisar? Aumento da toxicidade, né, que causa ao humano ou ao meio ambiente. Eu vou analisar o quê? Esgotamento dos recursos naturais. Então, eu tenho que fazer categorias de impactos e as metodologias de avaliação desses impactos. Então, deve-se quantificar cada categoria de impacto. Eu tenho que analisar ainda lá no escopo os tipos e qualidades dos dados que eu vou utilizar. Como medir, como comparar. Por exemplo, eu vou analisar a saída de efluentes. Eu vou analisar o quê? A DBO, a DQO, os compostos orgânicos halogenados, o teor de halogênios, os compostos orgânicos voláteis, né? Então tem que ser definido no escopo. Para coleta, né? Para a qualidade desses dados, eles devem ser definidos a partir de uma cobertura temporal. Você tem que definir um período mínimo de tempo durante o qual esses dados vão ser coletados. Isso tudo, né, para possibilitar uma comparação, né, depois com outros resultados. Então, não pode ser feito de uma forma aleatória. Deve ser observado também, na qualidade dos dados, a cobertura geográfica, a área geográfica a partir do qual esses dados vão ser coletados. A cobertura tecnológica, quais as tecnologias vão ser utilizadas para a coleta e análise desses dados, né? A precisão, a medida da variabilidade dos valores dos dados para cada dado expresso, né? Analisar a variância dos dados, o que isso pode interferir no resultado final. Na coleta dos dados, deve analisar a completeza, a porcentagem dos fluxos que é medida ou estimada, a representatividade, a avaliação qualitativa do grau em que o conjunto de dados reflete a verdadeira população de interesse. Por exemplo, a cobertura geográfica, o período de tempo, a cobertura tecnológica. A consistência. Na coleta de dados, deve-se avaliar qualitativamente quanto à aplicação uniforme da metodologia de estudo aos diversos componentes de análise. Então, deve existir uma uniformidade de metodologia. A reprodutibilidade, né? Essa metodologia utilizada, ela deve ser capaz de ser reproduzida em outros estudos. As fontes dos dados, né, devem ser observadas e levar em consideração também a incerteza das informações, certo?
Bom, ainda no objetivo do escopo, deve ser levado em conta quais são os pressupostos e as limitações que você vai colocar. Quais as premissas a se utilizar no seu projeto. Por exemplo, eu vou considerar os impactos sociais. Então, eu já estou fazendo um pressuposto aqui. Não, impactos sociais não serão considerados. Acidentes não serão contabilizados. Por exemplo, poluição visual e ruídos não serão considerados, né? Botei aqui, para caso em que dados para a realidade nacional não estejam disponíveis pela escassez de dentários brasileiros, dados de outros países foram utilizados. Então, eu vou utilizando premissas, né, que vai facilitar o desenvolvimento da minha análise. Ainda definir, né, lá no escopo, qual que é o tipo de análise crítica que eu vou utilizar. Essa análise crítica é um processo onde se verifica se a avaliação do ciclo de vida satisfez os requisitos, né, no que diz respeito à metodologia, os dados, a interpretação e a comunicação, e se ela é consistente com os princípios. Esse processo de análise crítica, ele deve assegurar, então, que os métodos utilizados, né, para conduzir, elas são consistentes com as normas que estamos tratando aqui agora, né, ISO 1040 e ISO 14040 e 14041. Se os métodos utilizados são cientificamente, tecnicamente válidos, se os dados utilizados são apropriados e razoáveis em relação ao objetivo do estudo, se as interpretações refletem as limitações identificadas e o objetivo do estudo, e se o relatório do estudo é transparente e consistente. Bom, essa análise crítica, né, que a gente está falando aqui, que a gente tem lá no escopo desse tipo de análise crítica vai ser feita, ela pode ser feita por um especialista interno ou externo ou por um painel de partes interessadas. Se a análise crítica for feita por especialista interno ou externo, significa que ela pode ser conduzida por um especialista interno ou externo. Em tal circunstância, um especialista que não esteja envolvido com a condução da ACV, ela é que deve executar essa análise. E a declaração do resultado dessa análise, né, elas devem ser incluídas no relatório final da ACV. E uma análise crítica, né, feita por um painel de partes interessadas, convém que seja um especialista independente externo para atuar como um coordenador de um painel de análise crítica com pelo menos 3 membros. Convém ainda que sejam selecionados outros analistas independentes e qualificados, incluindo ainda agências governamentais, grupos não governamentais, né, e todas as indústrias afetadas. Bom, lá no escopo, né, ainda deve ser definido qual o tipo e o formato do relatório requerido para o estudo. O que isso significa? Os resultados e as conclusões de uma ACV, elas devem ser reportados ao público-alvo de forma completa, precisa e imparcial. Os resultados, os dados, os métodos, né, os pressupostos, as limitações, elas devem ser apresentadas de forma transparente e com detalhes suficientes para permitir ao leitor compreender as complexidades e compromissos inerentes à ACV. O relatório deve também permitir que os resultados e a interpretação sejam utilizados de uma forma consistente com os objetivos do estudo. Comparação entre sistemas. Então, lá no escopo, né, a gente tem que pensar o seguinte: o escopo do estudo ele deve ser definido de tal maneira que os sistemas possam ser comparados.
Então, a gente tem que pensar numa unidade funcional, numa metodologia, né? Nas coletas de dados, de uma maneira que possa ser reproduzido em outro estudo e que possa ser comparado com outro sistema. Então, existe uma metodologia a ser seguida, né, para permitir que essa ACV possa ser comparada com uma outra ACV semelhante. Bom, a análise do inventário. Na análise de inventário, como segunda etapa, a gente vai ver o seguinte. A análise de inventário, ela envolve a coleta de dados e procedimentos de cálculo para quantificar as entradas e saídas relevantes de um sistema de produto. A definição do objetivo do escopo de um estudo, ela provê o plano inicial para a condução da fase de inventário do ciclo de vida. Então, como a gente disse, uma fase ela vai influenciar na outra. Coleta dos dados, a fase de inventário. Os dados para cada processo elementar dentro da fronteira do sistema podem ser classificados sobre títulos gerais incluídos. Então, o que se analisa? As entradas de energia, as entradas de matéria-prima, entradas auxiliares e outras entradas físicas. Produtos, coprodutos, resíduos, emissões atmosféricas, descargas para água e solo e outros aspectos ambientais. Então, a coleta de dados, ela pode ser um processo que demanda muitos recursos. Convém que restrições práticas quanto à coleta de dados sejam consideradas no escopo e documentadas no relatório de estudo. Então, na análise do inventário, quando os dados forem coletados de fontes disponíveis ao público, tais fontes devem ser referenciadas. O processo de coleta, a época que esses dados foram coletados, informações adicionais sobre os indicadores de qualidade, eles devem ser todos detalhados para aqueles dados que possam ser significativos para as conclusões do estudo. O cálculo com os dados. Em seguida, a coleta dos dados, procedimentos de cálculo, incluindo validação dos dados coletados. Então, os dados são coletados, eles têm que ser validados. Eles têm que ser correlacionados aos processos elementares, né? Com cada processo que você definiu o seu sistema. A correlação dos dados aos fluxos de referência e a unidade funcional. A ISO 14044, né, aquela que é mais detalhada, ela traz um anexo que traz um exemplo de folha de coleta de dados. Ele vem dizendo aqui, as folhas de entrada de dados apresentadas nesse anexo são exemplos que podem ser utilizados como orientação. Sua finalidade é ilustrar a natureza de informações que podem ser coletadas para um processo elementar em um local de origem dos dados. Então, ela traz como exemplo aqui o processamento, né, em um sistema. Então, aqui traz emissões atmosféricas. Quais são as emissões? CO2, SO2, liberações para a água, óleos, metais, liberações para o solo, resíduo sólido, outras liberações, ruído, odor, né? Então, aqui vai dizendo qual que é a unidade, né, que você está tratando, a quantidade, certo? E de cada substância. É só um exemplo. Então, convém que sejam seguidos esses passos, né, na análise do inventário. Definição do objetivo do escopo, preparação para a coleta dos dados, a validação dos dados, correlação dos dados aos processos elementares, correlação dos dados à unidade funcional escolhida, a agregação dos dados, o refinamento das fronteiras do sistema. Então, deve-se coletar dados qualitativos e quantitativos de cada processo elementar incluído na fronteira do seu sistema. Então, por exemplo, eu tenho como processo elementar a produção de material.
Eu vou analisar todas as entradas e todas as saídas desse processo elementar. Fornecimento de energia. Todas as entradas e todas as saídas desse processo elementar. O transporte, né? Isso aqui é o seguinte, é um sistema como um todo. Meu sistema escolhido. Dentro desse sistema eu tenho a produção de material, eu tenho fornecimento de energia, eu tenho transporte, eu tenho processamento, eu tenho embalagem, eu tenho uso. E dentro de cada um, né, eu analiso todas as entradas e todas as saídas. Então, o processo de coleta, a época em que foram coletados e informações adicionais sobre os respectivos indicadores de qualidade devem ser detalhados para aqueles dados que podem ser significativos para as conclusões do estudo. Caso tais dados não atendam aos requisitos de qualidade, tal fato deve ser relatado. Bom, deve-se considerar fazer uma análise de inventário o desenho de fluxograma, né, para ilustrar todos os processos elementares a serem modelados, uma descrição detalhada de cada processo elementar, né, com relação aos fatores de suas entradas e saídas, a lista de fluxos e dados relevantes, né, para cada processo elementar, o desenvolvimento de uma lista que especifique as unidades utilizadas, a descrição da coleta dos dados e das técnicas de cálculo necessárias para todos os dados e a disponibilização de instruções para documentar claramente quaisquer casos especiais, irregularidades e outros itens associados aos dados fornecidos. Bom, então nós vimos até agora a definição do objetivo do escopo, da análise do inventário e vamos ver agora a avaliação de impacto, mas eu vou deixar isso para o próximo vídeo, tá bom? Obrigada!